Olá, está começando o Boletim Câmara com o resumo da semana. E com a chegada do feriado do dia 15 de novembro, milhares de motoristas se preparam para pegar a estrada e visitar o Santuário de Aparecida. E com o aumento do fluxo na Via Dutra, a Polícia Rodoviária Federal também se prepara para acompanhar todo esse trânsito. A repórter Tânia Vinhas conversou sobre essa ação com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal da região de Aparecida e você confere aqui no telão comigo. Pois é, você pode pensar que acabou toda a linha de operações da polícia em relação aos romeiros que chegam até a Aparecida, mas não. Eu vim conversar com o inspetor Elon Ribeiro sobre isso, que ele é chefe aí da delegacia da PRF, e ele me contou que não acabou o serviço, muito pelo contrário, dia 15 de novembro é outro pico, né, inspetor? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Por que tem tanta gente indo para Aparecida agora? Exato, é um fato curioso, muita gente acha que o dia 12 de outubro é o dia que recebe o maior número de pessoas, mas não. Historicamente, tem até o registro dentro do próprio santuário, que o recorde de pessoas foi no dia 15 de novembro, não me lembro exatamente o ano, e para nós a gente percebe também que todos os anos, o dia 15 de novembro é o período que a gente recebe, só muda o tipo de público, que aí nós temos um número maior de veículos de passeio que adentram, que ingressam no Santuário Nacional, assim como de ônibus. Historicamente, sempre é uma data que causa estranheza, por isso que as nossas operações agora, ela tem um segundo momento que elas são prorrogadas até o dia, normalmente depois do dia 15 de novembro. Então a gente mobiliza um efetivo além, depois do dia 12 de outubro, para permanecer fazendo essa segurança até o feriado da Proclamação da República. Então, como a gente pode se preparar para esse enorme fluxo que vai até a Aparecida? Exato, assim, dentro da possibilidade, se puder evitar essa data, realmente seria o melhor. É lógico que muitas pessoas trabalham, precisam, né, do feriado para fazer esse deslocamento, mas se puder evitar, que é inclusive o acesso, né? O estacionamento ele chega por diversas vezes a ser fechado, o estacionamento santuário, porque esgota a sua capacidade. A cidade de Aparecida ela não tem capacidade também de malha viária para absorver esses veículos, então muitas vezes nós temos que fazer o fechamento do acesso ali de Aparecida, a pessoa tem que ficar fazendo algumas voltas para tentar chegar à cidade, até que o santuário nos comunique que abriram novas vagas no estacionamento para que eles possam ingressar. Então é uma data um pouco complicada para quem vem de carro ou de ônibus. Se puder evitar, seria interessante. Inspetor, existe algum plano aí que o senhor fique sabendo de melhorar algumas vias, melhorar passarelas, para diminuir um pouco esse fluxo que todo ano a gente acaba, infelizmente, recebendo mais notícias aí de acidentes, de atropelamentos? Exato. No programa de exploração da rodovia já são previstas, né, as ampliações dos acessos às cidades e tanto das faixas de rolamento, né, que elas serão expandidas até o estado do Rio de Janeiro. Porém, elas vêm avançando ao longo do trecho, já passaram por Guarulhos, São José dos Campos, acredito que esse ano deva chegar em Taubaté, então assim, para Aparecida ainda está previsto para o 7º ano de concessão, então ainda vai demorar um pouquinho até lá, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, mas a previsão sim, é que façam acessos maiores, acessos mais adequados para receber esse imenso fluxo que a gente recebe todo ano aqui em Aparecida. Tá joia, obrigada, inspetor, bom trabalho, que a gente sabe que aí o serviço nunca para. E para você que pretende pegar carro para ir até Aparecida no dia 15, pensa duas vezes. Se não quiser mudar de ideia, então redobre seu cuidado, sua atenção, tenha um pouquinho de paciência que pode ter um alto fluxo, mas no fim dá tudo certo. Volto com vocês aí no estúdio. Se programando direitinho, dá tudo certo, né, Tânia? Obrigada pelas informações e só para complementar a informação que foi dada pelo inspetor Heron, o recorde histórico de visitantes no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida foi em novembro de 2015, quando o local recebeu mais de 1,5 milhão de fiéis em um único mês. E agora nós seguimos para a nossa entrevista do dia. O mês de novembro chama a atenção para os cuidados com a saúde do homem e especialmente para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Instituto Nacional de Câncer estima que no triênio 2023 a 2025 surjam 71.730 novos casos por ano, o que corresponde a um risco estimado de mais de 67 casos para cada 100 mil homens. É o câncer mais incidente na população masculina depois dos tumores de pele não melanoma e também o segundo que mais mata homens no país.
Para falar conosco sobre esse assunto hoje, eu converso com a médica urologista Vanessa Viana. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Boletim Câmara, obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse qual é a importância de nós termos um mês dedicado à discussão desse tema e da saúde do homem. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu estou extremamente feliz em estar aqui. E o mês de novembro eu falo que é o mês queridinho dos urologistas, justamente por conta disso. Você já começou a entrevista falando que o câncer de próstata realmente é o mais prevalente, perdendo somente para o câncer de pele, não melanoma, e isso daí é uma verdade. É um câncer que tem uma alta mortalidade quando diagnosticado tardiamente, e quando diagnosticado de forma precoce, ele tem um alto índice de cura, seja ele por cirurgia, seja ele por radioterapia ou medicação. Então, é um câncer que a gente consegue fazer um diagnóstico de forma precoce, a gente consegue fazer um diagnóstico mediante um exame de sangue e o exame físico, que é o exame de toque retal, que não é caro, qualquer médico consegue fazer. E então, esse mês de novembro é dedicado justamente para que a gente consiga atingir uma grande parte da população, fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico cedo, para que a gente consiga atingir a cura na maioria desses pacientes. E Vanessa, você falou que o mês de novembro é o queridinho dos urologistas. Isso porque eu gostaria que você explicasse melhor para a gente. A procura dos homens realmente aumenta nesse mês? E eu queria também saber se ainda existe resistência por parte dos homens quando o assunto é cuidar da própria saúde. Existe sim. É uma estratégia muito boa dedicar somente um mês, né? Obviamente que a procura do médico urologista ela é no ano inteiro, né? Mas quando a gente tem um mês dedicado a isso, a gente acaba reforçando com a população a importância de procurar o médico urologista. Então é um mês onde a procura aumenta bastante, onde a gente fala bastante sobre a conscientização do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em relação à questão do diagnóstico, como eu disse anteriormente, o exame de toque retal e o PSA. E se existe uma resistência por parte dos homens quanto ao assunto ainda é cuidar da saúde, a gente sabe que aos 40 anos, até 2/3 dos pacientes não realizam o exame de toque mesmo, o exame de toque retal, e até 50% desses pacientes se negam a fazer o exame de PSA, não fazem o exame de PSA. Então, se a gente não tem o alcance dessa população, o diagnóstico, ele ainda assim, ele é precário, ele acaba sendo muito tardiamente, quando o paciente começa a ter sintomas, e quando o paciente começa a ter sintomas, a gente sabe que a doença já está mais avançada, então, realmente, é por aí. É importante a gente fazer esse cuidado, ter um mês dedicado para isso, para que os pacientes consigam procurar e a gente, né, o urologista, e ter essa prevenção sempre em mente. Essa porcentagem de homens que você citou que se recusam a fazer até o teste do PSA é até surpreendente, porque, me corrija se eu estiver errada, esse teste do PSA é um exame simples, um exame de sangue e que não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação. Eu queria saber também quais são os exames básicos que os homens precisam fazer e a partir de qual idade esse acompanhamento é necessário, e isso não só falando de câncer de próstata, mas sim de um acompanhamento geral da saúde. Geralmente, quando a gente está falando da população masculina, principalmente acima dos 40, 50 anos, geralmente o urologista é o único médico que o homem vai procurar. Então, nesses casos, a gente sempre inclui o PSA no exame de sangue, tá? Eu acabei me equivocando, 50% desses pacientes, eles não fazem o PSA ou porque não é pedido, mas acabam não fazendo essa rotina. Mas, a partir dos 40 a 50 anos, a gente já pede pro homem procurar o urologista para iniciar essa prevenção, tá? Essa prevenção é principalmente a partir dos 50 anos para aqueles pacientes que têm um histórico familiar muito forte na família de câncer de próstata, ele pode ser iniciado até mais precocemente, em torno dos 45 anos.
Quando o paciente, isso daí é muito interessante, que a gente tem o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Quando na família do paciente existe um histórico muito importante de câncer de mama, câncer de ovário, esses pacientes a gente pode estar à frente de uma alteração genética. E se esse paciente tem essa alteração genética, ele pode ter um risco maior de ter o desenvolvimento, de desenvolver um câncer de próstata também. Então, falando então, a partir dos quase 50 anos, se você tem um histórico familiar forte de câncer de próstata a partir dos 45 anos, tá? Em relação aos exames que a gente faz para prevenção no homem, não somente no câncer de próstata, mas como um todo. Em relação ao câncer de próstata, é o PSA, não tem como, a gente faz o PSA. A gente precisa de outros exames subsidiários para complementar isso daí, então seria o PSA, um exame de urina, um ultrassom de próstata, mas basicamente o PSA. Como eu falei anteriormente, que o homem muitas vezes só procura o urologista como médico, a gente acaba pedindo, complementando os exames para ver o diabetes, como açúcar no sangue, colesterol e tudo mais. Mas falando da saúde do homem, é o PSA, ultrassom, o exame de urina e o exame de toque retal. Não precisa de nada além disso. E Vanessa, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o exame de toque retal, porque é o exame que talvez cause mais resistência por parte dos homens ao procurar um médico, principalmente um médico urologista. Ele é necessário em todos os casos? Qual é o procedimento? De que forma você aborda esse assunto com os seus pacientes? Os pacientes que estão dentro dessa faixa etária de prevenção, né, a partir dos 45, 50 anos, é necessário o exame de toque, tá? Até 20% dos cânceres, eles têm alteração no exame de toque, porém o PSA não necessariamente está alterado. Então, o toque retal e o PSA são exames complementares. O diagnóstico precoce, ele não é feito com exames de forma isolada. É um exame que não precisa de preparo, então não precisa de lavagem, supositório, nem nada do tipo. É um exame que não exige nenhum preparo, o exame de toque retal. Ele não exige nenhum preparo antes da realização, ele dura pouquíssimos segundos, tá? A gente sempre conversa com o paciente antes, sempre com muita delicadeza, muito cuidado, porque a gente sabe que, além de todo o estigma, é um exame desconfortável por mais rápido que ele aconteça, né? Mas ele exatamente para o exame da próstata. A gente cura o tamanho, se existe algum nódulo, se existe alguma outra alteração na superfície da próstata que possa gerar algum alerta para a gente, tá? A partir do momento que a gente tem uma alteração nesse toque retal, mesmo que o PSA esteja dentro do padrão da normalidade, é solicitada a biópsia de próstata. E somente com a biópsia de próstata que a gente tem a confirmação diagnóstica do câncer de próstata. Mas é um exame super rápido, qualquer médico pode fazer, inclusive, tá? Ele faz parte do exame físico do homem e ele é complementar ao PSA. E doutora, quando a gente fala de um resultado positivo, né, um diagnóstico positivo para um câncer de próstata, como é feito o tratamento e quais são as chances de cura? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, ou seja, que o tumor está localizado, a chance de cura é mais de 90%. Os tratamentos hoje em dia, eles estão cada vez mais evoluídos, obviamente. Em relação a tratamento cirúrgico, a gente tem 3 modalidades. A gente tem a cirurgia que é a mais básica e a tradicional, que é a prostatectomia radical. Nela a gente retira toda a próstata, a gente retira as vesículas seminais, então o paciente não tem mais ejaculação. E é reconfeccionado o trato urinário. Então a gente tem uma costura ali da bexiga com a uretra para que o paciente consiga urinar normalmente, né? Então, quando a gente fala da prostatectomia radical, a gente tem ela por corte, que é a prostatectomia radical aberta, que a gente fala. A gente tem as técnicas minimamente invasivas, que é a videolaparoscópica, que é a por furinho, e a gente tem também a técnica robótica, que é uma videolaparoscopia com uma plataforma do robô. A cirurgia robótica hoje em dia é a mais falada. A gente sabe que a delicadeza dela, a visão 3D, a profundidade, faz com que a gente consiga preservar, ter uma maior preservação
dos feixes vasculonervosos, que são responsáveis pela inervação e irrigação do esfíncter urinário do paciente e também responsável pela ereção do pênis, pela função sexual do paciente. Então, com o advento da cirurgia robótica e até mesmo da videolaparoscopia, a gente consegue ter uma preservação melhor e acaba tendo resultados funcionais melhores em relação à cirurgia aberta. Porém, isso daí também depende muito da curva do médico, ou seja, da experiência do médico. Em relação a alguns pacientes, eles não estão aptos a fazer a cirurgia, a depender da condição clínica, porque geralmente a gente tem esse diagnóstico numa faixa de pacientes de 50 até 70, 80 anos. Só que a gente sabe que a longevidade hoje da população está cada vez maior. Então, não significa que você tendo um diagnóstico aos 80 anos que você vai deixar de tratar o paciente. Porém, talvez a técnica cirúrgica, por conta, tem pressão alta, diabetes, já infartou e tudo mais, acaba sendo um pouco mais arriscado. A gente tem um tratamento tão bom quanto que seria a radioterapia, junto com bloqueio hormonal, porque o câncer de próstata, ele responde a hormônio, e o hormônio masculino é a testosterona. Então, além disso, a gente faz a radioterapia, tem o bloqueio hormonal também, para que a gente consiga fazer o tratamento deste paciente, tá? Da mesma maneira, com a cirurgia, a gente, quando é diagnosticado de forma precoce, a gente consegue até mesmo a cura, e esse paciente ele vai ter que seguir, fazer o segmento oncológico aí por uns 5 anos. E como eu falei no início aqui da nossa entrevista, o mês de novembro é dedicado à saúde geral do homem, não somente a falar especificamente sobre o câncer de próstata. Por isso eu queria saber quais são as outras doenças que são preocupantes quando a gente fala da saúde do homem. A gente sabe que na saúde o homem, ele não procura tão cedo, né? E a gente sabe também que é uma sociedade no qual, principalmente a partir dos 40, 50 anos, que o homem ele está trabalhando muito, então acaba muitas vezes deixando a saúde de lado. E nisso aparece a hipertensão, aparece o diabetes, aparece a obesidade, aparece a hipercolesterolemia, e todos esses fatores, muitos pacientes acabam evoluindo para o tabagismo, o hábito do tabagismo, né? E todos esses fatores levam para as doenças cardiovasculares. Quais seriam essas doenças cardiovasculares? Infarto, risco de AVC, risco de tromboses, e por isso que a gente precisa realmente tomar cuidado. Eu acabo sempre pedindo na minha rotina ver a glicemia. Várias vezes a gente diagnostica paciente com diabetes, paciente com hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, que nem sabia, não sabia que estava fazendo, que estava acontecendo isso daí com ele. E aí a gente acaba fazendo esse diagnóstico e encaminhando para o especialista de referência. E além disso, né, como você mesmo disse, é um mês focado na saúde do homem, a gente orienta o paciente a seguir as orientações corretamente, porque também tem muito paciente displicente que não segue as orientações ou que não toma as medicações da devida forma, da forma correta, e aí a justificativa acaba sendo sempre a rotina, né? Que é uma rotina muito intensa, o trabalho, porque trabalha à noite e tudo mais. Então, a gente sempre foca na prevenção, no uso correto das medicações, em cessar o tabagismo, em fazer o exercício físico corretamente, porque além o câncer de próstata, né, quando a gente fala de câncer de próstata, não existe algo específico falando que, olha, se você fizer isso, você não vai ter câncer de próstata. Mas a gente sabe que a obesidade, que o tabagismo, ele favorece o desenvolvimento de cânceres, não somente do câncer de próstata, como de outros também. Então, é um momento que nosso de consulta que a gente orienta o paciente a seguir todas essas orientações, a tomar as medicações. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente encaminha para o especialista correto. E a gente atua na prevenção também dessas outras doenças, né? Orienta a fazer o exercício físico, a parar de fumar principalmente, que esse daí é um hábito muito ruim. A gente tem principalmente o câncer de bexiga, que ele está muito relacionado ao tabagismo. Então, a gente orienta fortemente a parar de fumar, a se alimentar corretamente, a ter um bom hábito de sono e a tomar as medicações corretamente também, porque o pessoal é meio falho nisso, viu?
Bom, essa era a minha próxima pergunta a respeito desses fatores de risco que você já até me respondeu. E eu gostaria de saber também de que forma a gente pode ampliar a discussão sobre temas como esse, que muitas vezes são tratados como estigma, como a senhora falou, como um mito. E de que forma também o poder público pode ampliar esse debate junto à sociedade. Ah, é muito bacana. Como eu disse anteriormente, existe um motivo da gente sempre ter um mês dedicado para alguma coisa, porque faz com que a gente sempre lembre. Ontem eu ministrei uma aula para a faculdade da Unibis, aqui de Santos, sobre câncer de próstata, e eu finalizei a aula falando que o conhecimento é a chave da prevenção. Então, quanto mais a gente divulga esse conhecimento, fala sobre a prevalência do câncer de próstata, que é um câncer que tem cura, muitas vezes os pacientes eles ficam até ressabiados em diagnosticar, têm medo de ter o diagnóstico por conta das consequências da cirurgia, mas é importante a gente falar que hoje em dia existe métodos para a gente ter essa correção, as técnicas cirúrgicas elas já estão bem desenvolvidas, então a gente acaba tendo uma redução dessas consequências que a gente via anteriormente. Em relação às políticas públicas, para quem não sabe, eu sou de Taubaté, eu me formei na Faculdade de Medicina de Taubaté, e a Liga de Oncologia, que ela é feita pelos alunos e chefiada pelo Dr. Flávio Salgado, a Liga de Oncologia, ela tem uma campanha que ela vai em várias cidades do interior, daí de Taubaté do Vale do Paraíba, né? Ela vai em várias cidades todo ano, alguns meses durante o ano, e faz uma campanha de prevenção, não somente do câncer de próstata, como de outros cânceres. Porque isso daí vale não somente para o câncer de próstata, como câncer de mama, câncer de pele, câncer de colo de útero. Então, esse feitio, essa campanha, essa divulgação de conhecimento para a população não restringida somente no mês de novembro é muito importante. A gente só vai conseguir ter uma prevenção quando a gente passa o conhecimento e desmistifica tudo que existe no sentido do toque retal, no sentido das consequências do câncer de próstata, porque quando a gente fala de urologia, o pessoal pensa ou de incontinência, ou de sonda vesical de demora, ou de impotência, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco isso, porque a ciência ela está evoluindo e a gente tem ótimos resultados, tanto de cura como dessas consequências, né? Então, para mim, a questão é essa: é divulgação de conhecimento, é fazer atividades para divulgar esse conhecimento, não somente focadas no mês de novembro, porém fazer ao longo do ano, né? Falar, olha, para o paciente, olha, em novembro tem a campanha azul. Eu atendia no ambulatório aqui na Baixada Santista, que por exemplo, todo o sábado existia um ambulatório focado na saúde do homem. Então, esses pacientes eram selecionados, eles iam na saúde do homem. É um programa de pai para filho que chama aqui. Então, quando você tem algo focalizado somente para isso, você consegue angariar mais paciente. Mesmo que ele vá só naquele dia, mesmo que ele vá só naquele período, tá ótimo. Porque tem gente que não vai nunca, vai só quando tem 70 anos, 80 anos. E não é esse o nosso objetivo, é que o paciente ele desenvolva um hábito para que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce. É isso, informação é uma ferramenta poderosa, muito importante, e é isso que a gente busca trazer aqui também para os nossos telespectadores. Doutora Vanessa, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, por todas as informações, e se a senhora quiser finalizar mandando uma mensagem para os nossos telespectadores, incentivando os homens que nos acompanham a comparecer ao médico, a cuidar da própria saúde, nós agradecemos. Muito obrigada. Então, a todos que estão assistindo, eu quero convidar vocês a ir no médico urologista, a ir no médico do postinho que seja, porque um exame de sangue já é um norte para a gente. Então, se você tem um exame de sangue alterado, o médico já consegue direcionar você para o especialista, onde vai ser feito o devido diagnóstico, o devido segmento, né? Não tenha medo, não tenha ressalvas quanto a isso. É um exame normal, é um exame rápido, o exame de toque retal, e ele salva a vida. Então, deixe o preconceito de lado, cuide da sua saúde para que você consiga viver bons anos aí com a sua família.
E ainda falando sobre saúde, a pressão arterial 12/8 sempre foi considerada o padrão ideal. Mas as sociedades brasileiras de cardiologia, de nefrologia e de hipertensão seguiram a tendência mundial e decidiram alterar esse parâmetro. Agora, esse número, 12/8, já indica pré-hipertensão. A repórter Tânia Vinhas conversou com um cardiologista sobre essa mudança. Pois é, essa notícia pegou muitos leigos como nós de surpresa. Mas 12/8 não era normal e agora vai mudar tudo? Pois eu vim conversar com o Dr. Rogério Fortes Lobato e ele me disse que para a comunidade científica não foi tanta surpresa assim, né, doutor? Explica um pouco para a gente, então, por que essa decisão de falar, não, 12/8 é um alerta. Oi, Tânia, obrigado pela oportunidade. Então, Tânia, na verdade a hipertensão, né, ela sempre foi considerada uma doença muito grave, né? Há muito tempo a gente busca conscientizar a população pela gravidade da hipertensão, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia já teve, há um tempo atrás, né, uma campanha de conscientização, né, do 12/8 da hipertensão. Então, assim, seguindo os parâmetros, né, de gravidade de hipertensão, o que aconteceu? A gente vem percebendo, né, que é muito difícil você conscientizar e deixar essa pressão, né, a hipertensão, né, os parâmetros de pressão, em níveis adequados para você evitar lesão endotelial. O que é lesão endotelial? Né? Quando a gente olha as artérias, né, aqui a gente tem uma artéria normal e as lesõezinhas que a gente vai tendo. Com o passar do tempo, se a gente não deixa, né, os níveis de pressão arterial em níveis bastante baixos, você vai tendo lesão na parede das artérias. E a gente sabe que isso, né, quando você passa desses 120/8, esses 12/8, você já vai tendo essas pequenas lesões. Então, quando você já passou ali dos 120/8, já são níveis em que você vai tendo essa lesão endotelial. Então, por isso que foi considerado esses 12/8. Então, passou de 120/8, de 120/80, você já tem que ficar de olho. Quem tem abaixo de 12/8 são as populações mais longevas. Essas pessoas que ficam mais velhas, né, que chegam ali pelos 90, 95 anos, são pessoas que foram desenvolver hipertensão mais tardiamente. Então, por isso que foi baixado esses níveis, né, esse conceito de nível de pressão para valores mais baixos. E aí, passou de 12/8, a gente já começa a considerar como níveis de pré-hipertensão. Então, vamos lá. Se a sua pressão está abaixo de 12/8, ela está considerada normal, porque a gente fala, 12/8 não é mais normal, então, se está abaixo de 12/8, está normal. Se está acima de 120/80, aí você já tem que começar a se preocupar, conversar com o seu médico para ver se precisa ser feito alguma coisa. Mas calma, você não vai precisar tomar remédio por conta disso, só vai ter que observar e manter-se aqueles cuidados de sempre. Atividade física, comer bem, diminuir o sal da dieta, esse tipo de coisas sempre tem que ser mantido. Então é um sinal amarelo, não é um sinal vermelho ainda quando dá 12/8, um pouquinho mais. Exatamente, é um sinal amarelo, porque assim, as pessoas ficaram assim, então eu vou ter que tomar remédio agora, minha pressão está 125/82, eu vou ter que tomar remédio? Não, não vai ter que tomar remédio, você vai ter que tomar cuidado, mas isso já era algo, né, que a gente recomendava. Sempre foi recomendado se passar no cardiologista uma vez por ano, ou pelo menos uma avaliação médica uma vez por ano depois dos 40 anos. Antes dos 40 anos, a cada 3, 4 anos, que se passasse no médico para avaliar níveis de colesterol, níveis de pressão, para que você fosse avaliado uma vez por ano, depois dos 40 anos, e antes dos 40 anos, a cada 3, 4 anos, que se fizesse uma avaliação para ver as condições gerais de saúde, né? E o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas não fazem isso, né? E se negligencia muito esses cuidados com a saúde, principalmente com a pressão, né? A gente vinha conversando antes, você me perguntou antes, aliás, você me trouxe os dados até com relação à questão de se saber ou não sobre a pressão, né? Como a pressão alta, né, a hipertensão, ela é assintomática, existe muito essa cultura de que, eu sei quando a minha pressão sobe, né? Uma questão com relação à pressão alta é o quê? Ela é assintomática, né? Existe uma autorregulação do cérebro, que é um dado muito importante, que é o quê?
O que nos faz saber se a pressão está alta ou não é a pressão de perfusão cerebral. Isso é uma questão muito, muito importante, né? A gente só vai saber se a pressão está alta quando a pressão dentro do cérebro está elevada. Só que o que acontece é o seguinte, nós temos uma capacidade extremamente grande de controlar essa pressão dentro do cérebro. E isso só vai acontecer em momentos extremamente específicos. Então, a gente nunca, ou quase nunca, vai sentir se a pressão está alta. O que acontece normalmente é o contrário. Você bateu o pé, você ficou nervosa, você bateu o carro, você passou por algum trauma, você está com dor de cabeça porque está com uma enxaqueca, você está com febre, você aconteceu alguma coisa, e aí você vai medir a pressão. E aí você descobre que a sua pressão está 17, está 18. Mas não é que a sua pressão subiu e aí você está com mal-estar. É o contrário. Você teve algum problema e a sua pressão subiu. E aí você pega o aparelho e sobe. E mede. E aí a pressão está alta. E aí existe aquela interpretação de que eu sei que a minha pressão está alta. Só que a pressão, ela se altera por outras questões. Por questões genéticas, por questões alimentares, ou simplesmente porque você vai envelhecer e a pressão vai alterar, né? A doença hipertensão, ela é uma questão genética que as pessoas têm, né? Não é só um gene que altera, né? Ela é poligenética, nós temos várias questões genéticas, então não adianta assim, eu vou tratar um gene que vai, né? A gente tem um pool genético que se chama, né? Então assim, eu vou herdar da minha mãe, vou herdar do meu pai, vou herdar do meu bisavô, do meu trisavô, e aí todos esses genes vão se alterar. Então é muito raro quem não vai ter o gene, os genes, o conjunto de genes da hipertensão. Então, para você ter uma ideia, depois dos 60 anos, cerca de 65% da população vai ser hipertensa. Então, é muito raro você chegar aos 70 anos e não ser hipertenso. Doutor, e daí entra numa coisa que a gente conversou também. Por ser algo genético, por ser algo que boa parte da população vai desenvolver ao longo da vida, acabou criando uma ideia de, toma um remedinho pro resto da vida e tá tudo certo. Mas o senhor falou que não é bem assim, não pode se levar de maneira tão leve esse diagnóstico, porque enquanto a gente vai achando que é mais simples, a medicina está descobrindo que é mais grave ainda. Exatamente isso, né? Você precisa... o controle da pressão ele precisa ser rígido, né? Ele precisa ser rigoroso, né? Porque se ele não for rigoroso, se você controla mais ou menos, a doença evolui. Então, não adianta estar controlado, você está tomando remédio, sua pressão está 14/9. Ela precisa estar controlada, né? Ela não precisa estar abaixo de 12/8, né? O ideal, né? Quem não está doente é abaixo de 12/8. Ela precisa estar abaixo de 13/8,5. Se ela não tiver nesses níveis, você continua tendo lesão endotelial. Você continua com um risco aumentado de ter eventos cardiovasculares. Quais são os eventos cardiovasculares? AVC e infarto são os principais. Mas a gente tem retinopatia hipertensiva, aumenta o risco de perder a visão. Nefropatia hipertensiva, que é uma das maiores causas, né, de você ir para hemodiálise, né? Vasculopatia hipertensiva, perder as pernas, né? Você pode perder membros por conta disso, né? E olha só que interessante, demência, né? A hipertensão pode levar a demência, né? Que são coisas que as pessoas não associam. Então, assim, o processo de envelhecimento ele já leva à perda cognitiva, mas hipertensão leva à perda cognitiva. Você pode ficar com demência e aceleramento do quadro demencial por hipertensão, que a gente não faz essa associação. Então você precisa ter o acompanhamento para manter essa pressão controlada. E outra coisa, às vezes a gente recebe no consultório pessoas que estão tomando o mesmo remédio há 20 anos, há 25 anos, e a pressão não está controlada, né? E aqueles dados que você mesmo, a gente estava discutindo antes de começar a entrevista. Muitas pessoas não sabem que são hipertensas, muitas das pessoas que sabem que são hipertensas não estão tomando a medicação de forma adequada. Então, assim, não adianta só ter o diagnóstico, precisa ter o diagnóstico, tomar de forma adequada e controlar de forma adequada, porque, assim, é uma doença grave. Então, todo esse alvoroço que foi feito em cima dessa diretriz, né, não é algo vazio, é algo importante, porque a gente vê isso acontecer. Isso tem impacto social, isso tem impacto na família, porque as pessoas adoecem, isso tem impacto financeiro, porque isso causa impacto tanto no convênio, quanto no SUS, então isso é algo muito grave. Então, assim, o que eu vi muito acontecer foi um alvoroço em cima de números que são importantes, mas
tem um motivo, né? Essas diretrizes, tem muita gente, né? A Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, né? E isso está alinhado, né, com as diretrizes americanas, com as diretrizes europeias, porque são dados muito importantes, são dados que têm impacto no mundo real, então não são números vazios, né? E isso é muito importante a gente levar isso muito a sério, porque vai ter um desfecho muito importante lá na frente. Exatamente, então, como a gente disse, é uma mudança que traz um sinal amarelo, não é um sinal vermelho, mas ainda assim a gente tem que levar com muita seriedade a nossa pressão, e eu espero que vocês que nos assistem tenham escutado o doutor para procurar esse tipo de tratamento, esse tipo de ajuda e levar muito a sério. Volto com vocês aí no estúdio. É muito importante mesmo seguir à risca a recomendação do seu médico, né, Tânia? Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e também da Universidade do Oeste Paulista, quase 60% dos brasileiros com pressão alta não tomam o medicamento recomendado pelos médicos com a regularidade exigida. O número de bebês e crianças menores de 5 anos que morreram por doenças evitáveis pela vacinação teve um novo salto no Brasil em 2024, de acordo com o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. No ano passado, foram 48 óbitos classificados nessa categoria, um crescimento pelo 3º ano consecutivo. Em comparação a 2021, quando foram registradas 15 mortes nessa mesma faixa etária, houve uma alta de 220%, o que coincide com um período de queda das coberturas vacinais. A principal responsável por essas mortes infantis foi a coqueluche, que é uma doença que não matava crianças no Brasil desde 2021. Ela é uma infecção respiratória causada por uma bactéria e que pode ser prevenida com a vacinação. Em seguida, vem a tuberculose do sistema nervoso, meningite bacteriana, tuberculose miliar, difteria, cachumba e doenças virais congênitas. Todas essas doenças, ou melhor, possuem vacinas disponíveis no calendário básico de imunização do país e são disponibilizadas gratuitamente nos postos de saúde. E na quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nós falamos sobre o resumo da sessão ordinária. Nessa semana, nós tivemos uma pauta extensa com 21 projetos e outros 3 foram incluídos. O resumo desse trabalho é explicado pelo repórter Lincoln Santiago e você acompanha aqui no telão comigo. A pauta começou com 21 itens e um deles teve a votação adiada para a semana que vem. Em seguida, outros 3 projetos foram adicionados durante a sessão e logo foram aprovados. Vamos ao resumo de cada um dos itens. Foi aprovado em segunda votação o projeto do vereador Richardson da Padaria, que assegura vaga na escola mais perto da casa das crianças e adolescentes com pais ou responsáveis com deficiência ou mais de 60 anos. A proposta visa a inclusão social, diminuindo as dificuldades relacionadas ao deslocamento e à acessibilidade. O texto segue para a sanção do prefeito. Foi aprovado em segunda votação o projeto do vereador Diego Fonseca, que dá o nome de Odélio Domingos Pereira a uma rotatória no Parque Aeroporto, em homenagem ao morador do bairro que trabalhou muito pela união entre seus vizinhos. O projeto vai para a sanção do prefeito. Foi aprovado em segunda votação o projeto do vereador Diego Fonseca, que dá o nome de Maria Aparecida da Silva Guedes ao Parque Linear localizado no Parque Bandeirantes. Dona Maria Aparecida trabalhou em muitos eventos comunitários na estiva. O projeto depende de sanção do prefeito para se tornar lei. Foi aprovado em segunda votação o projeto do vereador Moisés Pirulito, que inclui no calendário de eventos o aniversário do Jardim Gurilândia. O bairro foi registrado em 18 de maio de 1954. Falta apenas a sanção do prefeito para o projeto se tornar lei. Foi aprovado em segunda votação o projeto do vereador Gessé Silva, que dá o nome de Antônio Souza Pimentel para a Rua 7, no residencial Ecovila. Antônio foi pedreiro e trabalhou na construção de diversos empreendimentos na cidade. O projeto segue para a sanção do prefeito. Foram aprovados em segunda votação os 13 projetos do vereador João Henrique Dentinho, que declaram diversas cidades irmãs de Taubaté.
o vereador apontou que as cidades foram fundadas por bandeirantes taubatianos. Os projetos seguem para análise do prefeito. A pedido do líder do prefeito, vereador Alberto Barreto, foi adiada a votação do projeto que fixa o vencimento dos cargos de agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias e agente de controle de vetores. O texto retorna à pauta semana que vem. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Douglas Carboni, que garante às pessoas em tratamento de diálise e hemodiálise o atendimento preferencial e a utilização de vagas reservadas em estacionamentos. O projeto depende de segunda votação na próxima semana. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Nicola Neto, que dá o nome de Eduardo Verônica Moreira a uma rua no loteamento Campo de Fiore. Dudu, como era conhecido, nasceu prematuro em 15 de março de 1995 e com 24 dias de vida foi diagnosticado com paralisia cerebral acompanhado de hidrocefalia. Lutou muito, mas teve uma vida curta, faleceu em 2009 aos 14 anos. O projeto retorna à pauta semana que vem. Incluído na ordem do dia, foi aprovado em votação única o projeto do vereador João Henrique Dentinho, que cria solenidade para comemorar o centenário da instalação do distrito de Quiririm. A criação do distrito, por uma lei estadual de 1925, reconheceu a importância da colônia italiana para a região. O texto depende de promulgação pelo presidente da Câmara. Incluído na ordem do dia, foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Ariel Katz, que inclui no calendário oficial de eventos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. A intenção é dar notoriedade e reconhecimento à luta diária enfrentada por essas pessoas. O projeto retorna à pauta semana que vem. Incluído na ordem do dia, foi aprovado em primeira votação o projeto do prefeito Sérgio Vitor, que altera o orçamento da Unital para incluir o repasse de um convênio do governo do estado. A intenção é usar o recurso de R$ 656 mil para a recuperação florestal da mata ciliar no Rio Una e na formação de gestores em recursos hídricos. Terminada a votação dos projetos, teve início a palavra dos vereadores e 5 parlamentares usaram a tribuna para discutir assuntos de interesse geral, finalizando assim a sessão ordinária. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Lincoln. E os projetos votados nessa semana são destaque na página da Câmara na internet. Então, se você quiser mais detalhes sobre alguma dessas propostas, basta acessar a notícia e lá vai ter o link para o projeto de lei completo. O Feirão Limpa Nome, que oferece descontos para negociar dívidas, começou nesta semana e vai até o dia 30 de novembro. É a chance de usar o 13º salário para acertar as contas. Quase 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no país, a maior marca da história. São pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar as contas em dia e ficaram com o nome sujo. No Brasil, as dívidas com bancos e cartões de crédito representam 27% desse total. Depois vem as contas básicas, como luz e água, aproximadamente 21%. E depois os débitos com financeiras, aproximadamente 19%. A negociação pode ser feita pela internet, no endereço do site que está aparecendo aqui na tela para você. Também no aplicativo do Serasa e presencialmente nas mais de 7 mil agências dos Correios, totalmente de graça. E os vereadores vão discutir um projeto que foi apresentado essa semana pelo prefeito, que vai resultar no aumento do valor do IPTU, que é o imposto anual que é pago pelas pessoas que são donas de terrenos e imóveis aqui no município. O repórter Lincoln Santiago retorna ao Boletim Câmara agora e traz mais informações sobre esse assunto. A Prefeitura de Taubaté apresentou aos vereadores nesta terça-feira, dia 4, o projeto que define a planta genérica de valores. Mas o que significa isso? A planta genérica de valores é um documento usado pela Prefeitura para calcular os impostos municipais, como o IPTU e o ITBI. Este documento define o valor do metro quadrado de terrenos e construções, que é usado como referência do valor de venda dos imóveis. Faz 28 anos que a última planta genérica foi definida em Taubaté. De lá para cá, muita coisa mudou.
Novos bairros surgiram, alguns bairros que eram considerados residenciais passaram a ter uma característica mais comercial e o valor dos imóveis já não é mais o mesmo. Essas são as justificativas para a atualização da planta genérica, e os últimos governos têm insistido na atualização dessa lei, tanto para aumentar a arrecadação de impostos, quanto para fazer justiça social. Isso porque um dos argumentos usados para a apresentação da planta genérica é justamente o equilíbrio do valor do metro quadrado de novos loteamentos e condomínios de padrão superior em relação a imóveis mais antigos ou então de padrão popular. Como esses loteamentos e condomínios foram criados após a lei de 1997, o valor do imposto chega a ser inferior ao cobrado em imóveis mais simples. No entanto, a gente não consegue dizer como que vai ficar o valor do IPTU para o ano que vem. Isso porque a lei de 1997, do então prefeito Antônio Mário Ortiz, usava como referência a testada do terreno, que é a largura ou a parte da frente do imóvel, para a base de cálculo do imposto. Já o projeto apresentado pelo prefeito Sérgio Vitor traz como unidade de medida o valor unitário do metro quadrado. Uma certeza que o projeto traz é uma trava para aumento do imposto. Se a proposta for aprovada e a nova planta genérica de valores já entrar em vigência em 2026, o máximo que o IPTU poderá ser reajustado é 20%. Caso o reajuste seja maior do que isso, a diferença somente será aplicada a partir do ano seguinte. A gente pediu informações para a Prefeitura a respeito do projeto de lei, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos essas informações. Apesar de ter sido fixada em 1997, a planta genérica de valores já foi tema de vários projetos nos últimos anos, pelos prefeitos que tentaram atualizar o texto. Foi um projeto apresentado na época do prefeito Ortiz Júnior e 5 durante a gestão do José Saldi. Esses projetos foram retirados da Câmara e não chegaram a ser votados. Volto com vocês no estúdio. Após a exibição dessa notícia na edição de quinta-feira, dia 6 de novembro, do Boletim Câmara, a Prefeitura enviou uma nota de esclarecimento sobre a planta genérica. De acordo com o Poder Executivo, a nova proposta busca adequar Taubaté às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou a necessidade de revisão periódica da planta genérica, conforme previsto no Código Tributário Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura afirmou que essa proposta visa corrigir injustiças fiscais e citou alguns números para justificar isso. Você acompanha aqui na tela comigo esses números. A Prefeitura informou que 9.934 imóveis terão uma redução de mais de 10% no IPTU. 4.450 imóveis terão redução de até 10% no IPTU e, por fim, 679 imóveis não terão nenhuma alteração no valor cobrado pelo IPTU. Além disso, a nota da Prefeitura listou os casos de isenção do imposto e anunciou a criação de um redutor de 25% nos valores por metro quadrado em toda a cidade. E a Câmara vai discutir esse assunto em audiência pública com a participação de toda a população, é claro, no dia 14 de novembro, que é sexta-feira da semana que vem, no período da tarde. Essa audiência foi solicitada pelo vereador Alberto Barreto, que é o líder do prefeito na Câmara. E você, é claro, é o nosso convidado. Você pode acompanhar esse evento e outros também. A programação completa fica disponível no nosso site. É muito importante a participação da população. E agora nós seguimos com as informações da previsão do tempo. Esse final de semana será de chuva no sábado e com temperaturas elevadas que chegam aos 29 graus. Já no domingo, a chuva para e a temperatura cai. Então, vamos às informações detalhadas, começando pelo sábado. Neste dia 8 de novembro, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus, com possibilidade de 87% de chuva. A sensação térmica pode superar os 30 graus.
O volume de chuva esperado é de 3,4 milímetros, concentrados principalmente no período da noite. Os ventos chegam a 46 km por hora no final do dia, por volta das 6 horas da tarde, quando está previsto o início da chuva e também a precipitação mais forte. O menor índice de umidade do ar chega a 60%, e isso o registro antes da chuva. Esse valor de 60% de umidade do ar fica ali naquele limite estabelecido como mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a manutenção da nossa saúde e bem-estar, é claro. E agora nós vamos para o domingo, que promete ser um dia mais frio em relação a sábado. A previsão do tempo para domingo é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite segue também com muitas nuvens no céu. Vamos às informações. As temperaturas no domingo ficam entre 16 e 24 graus, uma queda aí de 5 graus com relação a sábado, e não tem possibilidade de chuva. A umidade do ar cai novamente e o mínimo registrado vai ser de 56%, que já fica abaixo desse mínimo recomendado pela OMS. Então, atenção. Os ventos chegam a 38 km por hora, também no final do dia, por volta das 6 horas da tarde. Então, cuide da sua saúde, mantenha sempre uma boa alimentação, também reforce a hidratação, principalmente em razão da queda da umidade do ar, e se proteja sempre, principalmente da chuva. Essa é a previsão do tempo deste sábado e domingo, dias 8 e 9 de novembro de 2025. E falando em previsão do tempo, os períodos de chuvas intensas e eventos climáticos extremos já estão chegando, e a Prefeitura de Taubaté se prepara para minimizar os riscos de enchentes, alagamentos e outras adversidades. A Tânia já está aparecendo aqui comigo no telão. Ela esteve lá na Secretaria de Obras aqui do município para conferir como está sendo feito esse planejamento. Pois é, o período de chuvas já está quase chegando. A gente sabe que, quer queira, quer não, tem problemas na cidade quando a chuva forte chega, os extremos climáticos chegam. Então, eu estou com um time aqui que está pensando nesse problema. Estou com o secretário de Obras, Oliveira Neto, estou com a diretora de Infraestrutura, Débora, para falar um pouco do planejamento da Prefeitura, porque a gente tem que se planejar, tentar fazer uma previsão do que pode acontecer. Então, obrigada, Luiz, por ter topado essa entrevista. Então, vou começar com o secretário e nosso vice-prefeito, né? O que a Prefeitura espera dessa temporada de chuvas, o que já entrou no radar de vocês para que possa ser feito. Bom dia, Tânia, bom dia aos espectadores da TV Câmara. Nós já estamos nos preparando para esse período, já faz algum tempo, né? E alguns serviços que estavam suspensos desde 2023, nós conseguimos reaver agora sem que aumentasse o custo para a gente consiga fazer um atendimento melhor para a população e preparar melhor a cidade. Um desses serviços, por exemplo, é a limpeza de boca de lobo, né? Existia antes de 2023, existiam caminhões que faziam essa limpeza constantemente, e isso daí saiu do serviço prestado pela Ecotaubaté. Então, nós retomamos isso a partir do dia 1º de outubro. Para que a gente fizesse essa retomada, nós fizemos uma reunião com vários órgãos, incluindo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, para que a gente fizesse uma estatística de onde houve mais problemas nos últimos anos, para que a gente priorize a limpeza desses locais. Então, a gente tem uma meta hoje de limpeza de 2.000 bocas de lobo por mês, né? Para as pessoas terem uma ideia, nós temos em Taubaté aproximadamente 22 a 23 mil bocas de lobo. A gente não vai conseguir atender toda a cidade ao mesmo tempo, mas a gente priorizando os locais onde tem maior risco, a gente consegue minimizar problemas. A gente não vai resolver todos os problemas da cidade, mas a gente consegue minimizar bastante. Paralelo a isso, nós fizemos um cronograma e um planejamento do desassoreamento de córregos. O que é isso? Nós temos muitos córregos na cidade. E esses córregos, eles ficam juntando sujeira, lama, sujeira às vezes que as pessoas jogam, e a gente precisa limpar esses córregos para que essa sujeira não entre na tubulação, que é o de escoamento de água, e cause enchentes com isso.
Então a gente tem feito o desassoreamento em locais que teve maior risco e maiores problemas de enchente, historicamente, para que a gente minimize também essas questões. Existem outros pontos que mesmo com o desassoreamento e a limpeza de boca do lobo ainda não vai resolver, né? Existem há necessidade de obras mais robustas e que para isso nós também estamos com um grupo de engenheiros desenvolvendo projetos, muitos projetos já estão prontos para que a gente vá buscar recursos tanto no governo federal quanto estadual, né? E inclusive na Defesa Civil, na Casa Militar. Eu estive com o subchefe da Casa Militar na semana passada, que houve uma entrega de equipamentos da Defesa Civil para a região do Vale do Paraíba. Nós agendamos para as próximas semanas uma conversa com o Coronel Engel, que é o chefe da estadual de Defesa Civil, para buscar recursos para essas obras mais robustas que o governo do estado poderia financiar. Então a prefeitura ela está se preparando já faz alguns meses para que a gente consiga minimizar eventos. No entanto, caso eles ocorram, nós também estamos preparados tanto com a Defesa Civil quanto com o nosso pessoal de serviços públicos e obras. A gente tem um plano de chamada, em que caso haja uma emergência que a gente precise chamar pessoas com urgência, motoristas de caminhão, de maquinário, alguma coisa durante a noite, a gente consiga acioná-los para que a gente faça o apoio à Defesa Civil e tenha a pronta resposta à população. E agora a gente pergunta para a Débora, por ser diretora, ela tem a informação mais técnica, né? O secretário acaba recebendo as informações mais filtradas, mais mastigadas, para ter uma visão geral. Para a sua parte, Taubaté tem muitos pontos de atenção ainda, e quais seriam eles? Sim, em complementação ao que o secretário disse agora, a gente tem uma equipe, né? A equipe de galeria de águas pluviais, a equipe de usina de asfalto, a equipe de manutenção da Secretaria de Obras. A gente tem constante serviços na cidade. Então, assim, além da população que passa para a gente todo esse serviço, a gente tem uma demanda gigante todos os dias. A gente tem a parte de fiscalização diária. A gente faz todo esse trabalho em conjunto com as demais secretarias, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente. A gente está sempre em conjunto. Então, além a gente faz uma planilha semanal dessa parte de hidrojateamento, que são empresas contratadas da prefeitura, faz a quantidade de número de boca de lobo que a gente faz essa limpeza. Então, a gente vai minimizar, né, todo em relação às chuvas, né, para não ter mais esse alagamento na cidade, a limpeza tanto também da tubulação de galeria de águas pluviais. Além da boca de lobo, a gente faz a limpeza também da galeria de águas pluviais, que a gente tem a tubulação em concreto e também tem a tubulação em tubo ármico. A gente tem cerca de 24 quilômetros, né, Neto, secretário, de tubo ármico. Então, a gente faz essa limpeza também. Então, há também esse afundamento, alguns afundamentos que acontecem nas vias por esse acúmulo de água. Então, a gente pede também o auxílio da população para a limpeza. Se houver também alguém verifica que está jogando lixo nos córregos, avisa a prefeitura. A gente tem 14 PEVs no município, né, para estar auxiliando a comunidade nessa questão de lixo, de reciclagem e descarte. Mas aí, quais bairros, então, merecem mais atenção nesse momento? Vocês têm essa avaliação? São vários pontos do município. Então, a gente vê, em conjunto com o meio ambiente, eles analisam as bacias do município. Então, a gente tem a parte aqui do sítio Santo Antônio, tem aqui da Avenida Bandeirantes, ali do Antônio de Queiroz Filho, da Avenida Antônio de Queiroz Filho. Então, a gente fica meio alerta. A Estiva, Jardim Morisco, então a gente já tem alguns pontos assim que a gente fica em alerta mesmo, já está fazendo essa limpeza. Marlene Miranda, o Rio Itaim, então a gente já fez esse desassoreamento, a gente está agora no ponto do sítio Santo Antônio. A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito na cidade, dá para fazer de pouquinho, mas, como a gente sempre diz, a prefeitura está tentando fazer a parte dela, a população também precisa fazer, de não jogar o lixo, não descartar um sofá num rio, a gente vê às vezes essas notícias, então todo mundo tem que fazer a sua parte. As chuvas, às vezes elas chegam sem dó, então a gente tem que tentar minimizar. Vamos fazer o que a gente puder. Volto com vocês aí no estúdio.
Com certeza, Tânia, cada um fazendo a sua parte com responsabilidade e a Prefeitura se programando. A Secretaria de Obras reforça ainda que a população pode e deve denunciar os casos de descarte incorreto ou qualquer tipo de irregularidade do tipo. Basta abrir um protocolo online no site que já aparece aqui na tela para você. É o taubaté.sp.gov.br/ouvidoria. E essa denúncia pode ser feita de maneira totalmente anônima. Se for um caso de emergência, o munícipe pode acionar a Guarda Civil. E agora nós vamos para a nossa agenda cultural para esse final de semana com dicas de entretenimento para você e também para a sua família. O Centro Cultural Toninho Mendes está com a exposição Retratos Psicotrópicos. São 33 retratos pintados a óleo e acrílico, com a intenção de despertar percepções sensoriais e emocionais. A repórter Tânia Vinhas foi até o local para conversar com o artista Aron dos Santos Pereira. Pois é, são 33 retratos, como você disse, que contam um período da história do Aron, um período que não foi muito fácil, né, Aron? Mas hoje é só alegria a gente veio aqui exibir esses quadros que pegam um pouquinho da sua alma, na verdade, né? Sim. Conta um pouco pra gente, Aron, de onde veio a inspiração para esses quadros que traz amigos, familiares. Na real, a minha arte toda, decorrer desses anos, ela fala muito sobre mim, né? E essa exposição não podia ser diferente. Eu passei por uma crise depressiva, né? E surgiu a ideia da exposição quando eu comecei a pintar autorretratos durante a crise depressiva, em momentos mais depressivos da crise. Então, nesse decorrer, eu fui pintando retrato da minha mãe, do meu pai e depois dos meus amigos, porque aquela solidão que eu sentia ficava menor quando eu pintava pessoas conhecidas, e ao invés de pessoas desconhecidas e tal. Então, a exposição é toda formada por pessoas conhecidas e do meu convívio diário. Você me contou aqui, antes da gente começar a gravar, que alguns quadros são mais tristes, outros têm sorrisos. Então, realmente, o que você estava sentindo no momento, na evolução, na cura da sua depressão. Sim, isso. Alguns eu pintei no momento da crise e, às vezes, eu voltava em outra crise, em momento de raiva ou de solidão, e pintava por cima, riscava. Tem uns quadros aqui até riscado. Então, cada momento de emoção eu pintava um retrato diferente. Então tem pinceladas diversas, tem estilos diversos nos quadros aqui. Aron, a gente também observa no papelzinho ali que tem o nome, o título, que é uma técnica mista. É literalmente você usar vários tipos de material para fazer os quadros? Eu utilizei vários tipos de tinta na tela porque eu estava ruim de grana também. Além da crise depressiva, eu também estava ruim de dinheiro, né? Então aqui tem tinta guache, tem acrílico, tem giz pastel oleoso. E aí também os materiais, as superfícies que eu pintei em papelão, em papel reaproveitável, tela reaproveitável. Então, os trabalhos grandes, todos eles são feitos em papelão que eu achei na rua, que eu peguei na escola, que eu trabalho. Então, todos os trabalhos, eles são feitos de uma forma reciclável, né? Também para mostrar, trazer um conceito de que a arte, ela é feita por trabalhadores normais, né? E pode ser feita por todo mundo, né? Todo mundo pode pintar. Ah, eu não tenho uma tela, mas eu tenho um pedaço de papelão, eu tenho um pedaço de papel. Então, tudo pode virar arte, né? No começo eu trabalhei aqui no Semeando Cores, né? No antigo Semeando Cores. Há 16 anos atrás, quando eu ingressei mesmo, com 16 anos, 17 anos, eu comecei a trabalhar com arte, né? E como você se sente, então, de agora ter uma exposição para chamar de sua aqui? Nossa, eu me sinto muito feliz, porque é um espaço de arte da cidade, né? Talvez o único que... foi o único por muito tempo, né? De exposição. Então, eu me sinto muito feliz de estar expondo, aonde meus amigos já expuseram também, aonde já fiz exposição e aonde eu já trabalhei, né? É muito gratificante. Me contaram que você é um grande defensor da arte taubatiana, então defenda a arte taubatiana para a gente que nos assiste. Então, eu acho que é muito importante nós e o povo, né, aqui tem até uma bandeira Arte para Todos os Trabalhadores, defender mesmo a cultura, o acesso à cultura e à arte, não só para uma gama de pessoas, mas para todas as pessoas, né, ser de forma realmente democrática, né. Então, eu acho que a gente precisa investir e defender na prática mesmo, ir para a rua, mural, fazer a arte mesmo acontecer, fazer os movimentos de cultura acontecerem
com apoio ou não das gestões que passarem. Isso, obrigada, Aron. Obrigado. Venham prestigiar, então, esta exibição, prestigiar a arte taubatiana. Escolha o seu favorito, até perguntei para o Aron qual era o favorito dele, é esse que está aqui atrás dele, o filho. Eu também tenho o meu favorito aqui, mas eu vou deixar que você escolha o seu. Volto com vocês aí no estúdio. Cada experiência é única, né, Tânia? Essa exposição vai até o dia 11 de novembro com entrada gratuita e o Centro Cultural Toninho Mendes fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro da cidade. E nós temos mais dicas culturais para você. O Museu da Imigração Italiana e da Agricultura recebe até 30 de novembro a exposição Olhares Taubatianos dos artistas Fábio Scarenzi e Plínio Macedo. E olha, cada obra dessas aqui traz um olhar sobre Taubaté de forma poética, nostálgica, contemporânea e ainda revela a essência de uma cidade viva, que preserva suas raízes ao mesmo tempo em que se reinventa. A exposição é gratuita, pode ser visitada de terça a sexta-feira durante todo o dia e aos sábados e domingos das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. E no dia 20 de novembro celebra-se o Dia da Consciência Negra e para comemorar essa data, Taubaté terá uma série de atividades. A programação reúne exposições, palestras, oficinas, apresentações musicais, rodas de conversa em diferentes espaços culturais aqui da nossa cidade. E nesse sábado tem roda de conversa com demonstração dos trabalhos das figureiras Betinha e Benê no Museu Histórico às 10 horas da manhã. Já na quinta-feira, dia 13, tem programação no Mistal e também na Vila Santo Aleixo. A programação completa você confere no site da Prefeitura. E Taubaté está apresentando a Mostra de Cinema Independente com exibições gratuitas em diferentes espaços da cidade. Todas as sessões contam com acessibilidade em Libras. Nesse sábado, dia 8, às 7 horas da noite, tem exibição na Praça José Luiz da Costa Ferreira, no bairro Vista Alegre. Já na quarta-feira, dia 12, a apresentação vai ser na Faculdade Anhanguera, também às 7 horas da noite. E o projeto se encerra na quinta-feira, dia 13, com exibição na Praça Doutor Eusébio da Câmara Leal, número 155, no centro, às 6 horas da tarde. E as esculturas dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram revitalizadas e ganharam novas cores e estruturas mais resistentes. Eu chamo então o repórter Lucas Levin, que foi buscar mais detalhes para nós. O trabalho de revitalização foi realizado por uma equipe que foi conduzida pela artista plástica Margarida Fournier, que está aqui juntamente com o seu colega Luiz Cláudio para falar para a gente como foi esse trabalho. Margarida, o que aconteceu aqui nessas esculturas? Foi uma revitalização ou uma restauração? Foi uma revitalização. Tendo em vista que a gente observou inúmeras interferências anteriores, como tinha massa plástica, durepox, outros materiais que a gente nem conseguiu identificar, então ali o restauro já não cabia mais. Aí a gente optou por uma revitalização artística. E o Claudinho pode falar melhor para você, porque ele me ajudou com todos esses trâmites, achar o material adequado para poder fazer a recuperação das partes, né, que estavam com danos. E para o pessoal que está assistindo entender um pouco mais, qual que é a diferença de revitalização e restauração? Restauro você segue uma linha fiel que caminha para o original, né? Que é como se estivesse voltando no tempo, trazendo aquele tempo antigo para a atualidade. E a revitalização, você parte desse ponto que você está e para deixar ela bonita, apreciável, mas sempre dando ao artista, né, que foi o artista original ali das esculturas, o direito moral dele de ter uma escultura sempre apresentável, íntegra e com a sua autoria, né, bem identificada. E Luiz Cláudio, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para fazer essas revitalizações nessas esculturas? Como a Margarida falou, que nós encontramos muito obstáculo assim, na parte de material, que a gente não identificamos o que seria. Ela estava cheia de durepox, né, em si,
Então nós tinha que trabalhar, exemplo, a cuca estava faltando o dedo. Nesse caso aí nós tinha que fazer novamente o dedo da cuca, utilizando material de areia e cimento, né, que é apropriado para a estátua. E Margarida, fala pra gente como foi o processo de escolha dos materiais para fazer essas revitalizações. As partes faltantes a gente fez de acordo com a obra original, que a gente conhece as obras do Demétrio, sabe que é feito em cimento, né? E com arame. A gente não chegou na parte interna dela, mas a gente viu que tinha algumas infiltrações, então a gente sanou essas infiltrações para que não ocorra danos graves na escultura. Então, esse trabalho que a gente fez foi, além de emergencial, foi extremamente necessário, né? Não só pela parte estética, mas principalmente estrutural, para que não tenha, né, o risco de chegar a cair sobre uma pessoa, um munícipe ou um visitante. E para você, qual foi a escultura mais prazerosa de ver o resultado final da revitalização? Olha, na verdade, a gente não teve uma escultura, porque acho que o nosso maior presente nisso tudo foi devolver essas obras para as pessoas, para os verdadeiros donos dela, né, que são nossos 300 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, porque isso pertence a eles, é um legado que foi deixado pelo artista para a cidade de Taubaté, e a gente vê o sorriso, as mensagens nas redes sociais, isso é o que nos alegrou de fato. Então o prazer nosso foi com o resultado final e com o trabalho sendo tão aplaudido conforme foi. E para você, Luiz Cláudio, qual foi a parte mais prazerosa de fazer todo esse trabalho aqui com as esculturas? Que nem a Margarida resumiu tudo. É o olhar da pessoa quando nós estávamos fazendo o trabalho, né? Vinha as criançadas, tudo sentia gratificante ver novamente, né? Nós olhava, acompanhava pelo Facebook, as turmas falando, elogiando o trabalho, assim, entendeu? É que nem sempre eu falo, a Margarida é artista, eu já sou o arteiro já. Obrigado. E para quem quiser conferir o resultado final dessas revitalizações, é só vir aqui ao sítio que todas as esculturas já estão expostas com os trabalhos prontos. Volta ao estúdio. Já fica aqui o convite, né, Lucas, para a população visitar ali o sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas obras originais foram feitas por José Demétrio, que é o artista que ficou conhecido por explorar temas como identidade cultural, memória coletiva e história do Brasil na década de 1980. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui um abraço para o Benedito e para a Isa Márcia, da Vila São Geraldo, que acompanham conosco aqui o Boletim Câmara. Muito obrigada pela companhia. E assim nós encerramos o Boletim Câmara com o resumo da semana. Outras notícias você confere em nosso site câmarataubaté.sp.gov.br. Um abraço, um excelente final de semana e até mais!